nos próximos capítulos da novela Renascer. Na véspera do casamento de João Pedro e Sandra, Inácia contará a José Inocêncio que teve um sonho com esse casamento acontecendo. Ela diz: algo acontecia e todo mundo começa a correr desesperado gritando. Tinha uma cova, pessoas chorando, além do choro de um bebê. No dia do casamento, Egídio diz para si mesmo: Zé Inocêncio, você vai ter o seu na hora do casamento. Vou te fazer uma surpresinha. Egídio se esconde e fica esperando o momento certo para invadir. Egídio cria a maior confusão no local. Vai tentar dar um fim em Zé Inocêncio, mas acabará acertando a pessoa errada. Um grande segredo que ninguém sabia será revelado, e uma confusão generalizada começará no casamento. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela. E comente se o José Inocêncio deveria reconhecer o filho de João Pedro como seu neto. Zé Inocêncio deveria se vingar do Egídio pelo que ele fez com Venâncio. Tudo poderá acontecer na véspera do casamento de João Pedro e Sandra. Preocupada, Inácia conversa com José Inocêncio e fala: eu tive um sonho e vi o que vai acontecer no casamento do teu filho, patrão. José Inocêncio questiona: que conversa é essa, Inácia? A mulher responde: eu vi o casamento de João Pedro e Sandra. Vi um caixão. Vi o momento em que todo mundo começava a correr. Alguém revelava um segredo forte mesmo. E também tinha um bebê no meio de tudo isso. Apreensivo, José Inocêncio fala: eu já disse pra você parar com essas paranoias. Parar de ficar tendo esses sonhos. É tudo coisa da sua cabeça. E fica assustando todo mundo por aqui ainda por cima. Inácia tem a certeza de que não foi apenas um sonho. E enquanto isso, Sandra conversa com João Pedro sobre o casamento e fala: eu já deixei claro pra Painho que eu não quero que ele apareça no nosso casamento. Mas mesmo assim, conhecendo o jeito que o coronel Egídio é afrontoso, é capaz que ele dê as caras lá na hora. Meu medo é ele tentar fazer algo contra sua família, o seu pai ou até com você. Furioso, João Pedro avisa: ele que ouse aparecer no nosso casamento para ver uma coisa. O rapaz começa a discutir com Sandra e fala: eu não vou deixar barato pro lado do teu painho. Não vou mesmo. Se ele resolver dar as caras por aqui, nesse casamento, vai ser pior pra ele, me ouviu? Muito pior pra ele. João Pedro dá as costas e sai andando com mais raiva que já sentiu em toda a sua vida. Sandra fica sozinha e pensativa questiona: do que será que o João Pedro estava falando? O que ele vai aprontar? Pelo jeito, coisa boa não deve ser. Instantes depois, João Pedro aparece chegando até José Inocêncio e, ainda irritado, fala: a Sandra me disse que o Egídio pode acabar dando as caras no meu casamento. Já deixo o painho avisado. Se aquele sujeito tiver mesmo coragem de aparecer, não vai prestar nem um pouco. Eu vou cobrar dele o que aconteceu com o mano Venâncio. Nesse instante, Inácia aparece, sente um arrepio dos pés à cabeça e começa a se lembrar do sonho que teve. José Inocêncio olha para Inácia com um jeito preocupado e não diz nada, como se também estivesse lembrando do sonho que a sua empregada teve. João Pedro continua furioso, falando sobre Egídio, e nem imagina que o vilão está aprontando nesse momento. Na fazenda ao lado, Egídio conversa com um de seus capangas e fala:
A única parte boa do casamento da Sandra com aquele infeliz é que vai estar todo mundo distraído. E eu vou poder dar um fim no José Inocêncio de uma vez por todas. Ninguém vai desconfiar de nada. E eu vou sair ileso dessa. O capanga pergunta: é impressão minha? Ou o patrão tá querendo agir bem na hora do casamento de Sandrinha? E se alguma coisa der errado? Todo mundo pode acabar pegando você no flagra. Aí não vai ter como o patrão escapar. Egídio o interrompe e fala: se eu disse que eu vou usar o casamento para acabar com o José Inocêncio, vai ser justamente para ninguém desconfiar de mim. Eu quero só ver a cara dele quando descobrir que eu tô preparando alguma coisa. O José Inocêncio vai ter uma das maiores surpresas da vida dele. Painho vai ficar orgulhoso de mim, que finalmente consegui me livrar daquele infeliz. Egídio continua explicando para o seu capanga os detalhes de tudo o que planejou e se prepara para colocar o plano em prática e fazer a surpresa misteriosa para o seu grande rival, na hora do casamento de sua filha. Momentos se passam até que o dia do casamento finalmente chega e os preparativos da cerimônia começam a todo vapor. Sandra se arruma junto com a sua mãe e, preocupada, diz: eu tô com uma sensação esquisita. Uma coisa que eu nunca senti na minha vida todinha. É como se fosse um aviso, um sinal de que tem alguma coisa para acontecer. Dona Patroa continua a ajudando e fala: nome disso é ansiedade, minha filha. É normal as noivas sentirem esse tipo de coisa. Ainda mais no dia do próprio casamento. O segredo é tentar se acalmar e pensar que vai dar tudo certo. Sandra insiste: não é só ansiedade. É alguma coisa muito mais séria do que isso. E eu posso sentir. É como se fosse um aviso de verdade. Ai, minha barriga. Minha nossa, que dor. Minha barriga não tinha doído desse jeito antes. Será que tá acontecendo alguma coisa com o bebê? Tá doendo por demais. Preocupada, Dona Patroa diz: espera aí, minha filha. Eu vou procurar uma coisa pra você se acalmar. Você tá muito nervosa, minha filha. É melhor se acalmar antes que tenha algum piripaque. Alguma coisa. Respira fundo. Dona Patroa continua acalmando sua filha e nem imagina o que está prestes a acontecer. No local da cerimônia, Egídio toma cuidado para não levantar suspeitas. Confere que ninguém está de olho nele e se disfarça com a roupa de cozinheiro do buffet. Em meio aos funcionários, Egídio observa toda a movimentação e cochicha consigo mesmo: pronto, estou com um lugar privilegiado para acabar com o José Inocêncio. Chegou a hora. Tá na hora de mandar ele para morar junto com o filho. Egídio se prepara para colocar a última parte do plano em prática. E enquanto isso, João Pedro anda de um lado para o outro no altar e cochicha consigo mesmo: tem alguma coisa errada. Eu posso sentir que tem alguma coisa estranha acontecendo. Diocleciano aparece, tenta acalmar João Pedro e fala: esse teu nervosismo aí é normal. Eu fiquei desse jeito quando eu me casei mais morena, mesmo sendo uma coisa feita às pressas. João Pedro olha para todos os cantos para ver se Egídio está lá e fala: até agora não teve coragem de dar as caras por aqui. Vamos ver se ele vai mesmo aparecer. José Inocêncio aparece junto com Mariana e com José Augusto e José Bento. Todos cumprimentam João Pedro e esperam a cerimônia começar. O pastor Lívio aparece e, de repente, uma música começa a tocar. Sandra entra vestida de noiva e todos os convidados se emocionam com a beleza dela. João Pedro aguarda no altar
de queixo caído com tanta beleza, e nem consegue dizer nada. O pastor Lívio dá início à cerimônia, e enquanto isso, Egídio aparece escondido na cozinha, observando toda a movimentação e pronto para fazer o que planejou. Um garçom aparece com uma bandeja entregando comidas. Egídio pega um copo, coloca algo dentro dele, entrega para o garçom e manda: "Dê um jeito disso daqui chegar até o seu José Inocêncio, o pai do noivo. Essa daqui é especial para ele, e nenhum outro pode tomar." O garçom entende o recado e sai andando para levar a bebida, enquanto Egídio continua apenas observando. O vilão comemora que o seu plano está dando certo. Vê José Inocêncio pegar a bebida e, feliz da vida, diz a si mesmo: "Pronto, o José Inocêncio já pegou. Agora é só esperar e daqui 1 horinha começa a fazer efeito." Nesse instante, José Inocêncio fica desconfiado, ainda com o copo nas mãos, e percebe que tem alguma coisa errada acontecendo. Furioso, ele fala: "Quem tá armando pra mim vai ter o que merece." José Inocêncio dá a entender que foi avisado pelo seu cramulhãozinho de que alguém está aprontando alguma coisa para ele. O pastor Lívio continua a cerimônia e pede para Sandra fazer os seus votos a João Pedro. Egídio continua assistindo tudo de longe e comenta consigo mesmo: "Isso tá parecendo uma grande palhaçada, isso sim. Só vou embora daqui depois que todo mundo estiver chorando pelo José Inocêncio ter batido as botas." Distraído, Egídio pega uma bebida ao seu lado e dá vários goles, até que acaba com o copo inteiro. O pastor Lívio continua a cerimônia e pergunta: "João Pedro Inocêncio, aceita as mãos de Sandra Coutinho como sua legítima esposa, para amar e respeitar, até que o fim os separe?" Emocionado, João Pedro responde: "Não preciso pensar nem 2 vezes. É claro que eu aceito." O pastor olha para a mocinha e pergunta: "E a senhorita Sandra Coutinho, aceita as mãos de João Pedro como seu legítimo esposo, para amar e respeitar até o fim?" Sandra chora e responde: "Mas é claro que eu aceito." De repente, Sandra arregala os olhos, sente a sua bolsa estourar e começa a gritar de dor. João Pedro se assusta e também grita: "Vai nascer, meu Deus! Vai nascer, meu filho!" Em outro canto da cerimônia, Egídio começa a passar mal e também entra em desespero. José Inocêncio se aproxima dele e fala: "Eu fui avisado que você estava aqui e que tentou acabar comigo, Egídio. Só que eu fui mais esperto e troquei os meus copos com os teus." Egídio continua passando mal, grita com mais dor ainda e fala: Não pode ser." Enquanto isso, João Pedro fica mais desesperado ainda com a situação de sua esposa e começa a gritar por socorro. Inácia não perde tempo, se aproxima junto com José Augusto e avisa que o parto precisa ser feito ali mesmo. Sandra continua gritando de dor e fala: "Meu Deus, eu nunca senti uma coisa dessas antes." Mesmo em meio à confusão, o pastor Lívio declara João Pedro e Sandra marido e mulher e avisa que os dois estão casados. Enquanto isso, Egídio passa mais mal ainda e sente que não irá aguentar. O vilão usa toda a força que tem para chamar por Sandra. Alguns instantes depois, a mocinha se aproxima com o seu bebê no colo. Egídio força mais ainda e pede para ver a criança. Sandra mostra o bebê e Egídio pede: "Me perdoa.
Me perdoa. Você não é minha filha. Teca verá o sonho de Inácia virar realidade. Um exame de ultrassom mais moderno será feito, e de fato será notado que o filho de Teca é de um jeito de um lado e do outro é completamente diferente. Na hora do nascimento, todos terão a maior surpresa. Zé Inocêncio grita: Meu Deus! Isso não pode ser verdade! A continuação dessa história vai aparecer na tela. Clique no vídeo para assistir. Inscreva-se no canal e clique no botão de gostei. Assim o YouTube sempre te envia os vídeos da novela.